Olá pessoal, tudo bom? Hoje então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a análise de correlação de pesos, tá? Então esse aqui é uma planilha que eu baixei do Google Sheets, que eu apliquei no formulário, tá? Eu já tratei esses dados, então eu já transformei, além de algumas questões pessoais, né, sociodemográficas, eu apliquei uma escala de atitude frente à estatística, né? E eu transformei as respostas em numéricas, né? De acordo com essa escala aqui, discordo totalmente 1, discordo parcialmente 2, nem concordo nem discordo 3, concordo parcialmente 4 e concordo totalmente 5, né? Aqui, então aqui tem as respostas. E computei a média o score, né? A média desse instrumento, que seria a média de atitude frente à estatística, tá? Então, eu tenho esse valor aqui para cada indivíduo, e vou fazer uma correlação com a idade, tá? Então, aqui eu copiei e colei para ficar mais fácil, né? Então, eu tenho a idade aqui de cada participante, copiei a coluna lá de idade e copiei a média nesse instrumento de atitude frente à estatística, tá? Então, a gente vai começar a fazer uma correlação entre essas duas variáveis, né? Como que a gente faz? Então, é igual correl, que é a fórmula, e daí a gente seleciona a matriz 1, ponto e vírgula, seleciona a matriz 2. Então, ele vai dar a correlação. Aqui, no caso, deu menos 0,07, né? 0,08, se a gente fosse arredondar, né? Então, é uma correlação muito próxima de zero, né? Mas tudo bem, né? A gente lembra que correlação é um valor entre menos 1 e mais 1, quanto mais próximo de menos 1 e 1, mais forte essa correlação, né? Essa relação linear entre essas duas variáveis, e quanto mais próximo de zero, menos correlação tem, né? Menos relação entre essas variáveis tem, tá? A gente pode calcular o coeficiente de determinação, que é determinação, vou colocar aqui por extenso, que é simplesmente o quadrado desse valor, que é o quanto essas duas variáveis compartilham variância, né? Então, quase próxima de 1, né? Então, a idade e a média desse nosso instrumento, a variância compartilhada entre essas duas variáveis é quase zero, né? Praticamente zero. Para a gente fazer o teste, então a gente quer verificar se esse coeficiente de correlação é significativo, né? Se é diferente de zero, né? Na população. Então, a gente precisa saber do N, né, o tamanho da amostra, que a gente usa a fórmula count num, né, seria, ele está computando, né, calculando quantas linhas a gente tem aqui. No caso aqui, a gente tem 33 pessoas que responderam. E a gente precisa do grau de liberdade. O grau de liberdade no teste T aqui é N menos 2. Tá? Então, a gente vai fazer 33 menos 2, né? Vai dar 31 do nosso grau de liberdade, tá? E daí a gente vai fazer, para a gente ver o teste estatístico, vamos fazer as hipóteses. Quais que são? H0 que o nosso que o nosso coeficiente de correlação na população é igual a zero. Isso quer dizer que não há correlação entre as variáveis. E o nosso H1, a hipótese alternativa, é que o nosso ρ, ou coeficiente de correlação na população, é diferente de zero. Vou usar o diferente como exclamação igual, tá? Diferente de zero.
que quer dizer que há correlação entre as variáveis, né? Então, essas são as nossas hipóteses. E daí a gente performa, né, computa um teste T. A fórmula do T eu vou desenhar aqui do lado, daí fica mais fácil a gente. Então, é o T igual a R, que é o valor do coeficiente de correlação, vezes raiz quadrada de n menos 2 dividido por raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado. Tá? Esse r é o coeficiente de correlação que a gente encontrou. Tá? Então, a gente vai fazer na fórmula aqui, que é, vamos abrir aqui, né? R, esse valor aqui, vezes raiz, vou colocar parênteses aqui, raiz de n menos 2, fecha, 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 dividido por raiz, vou colocar parênteses aqui, raiz de 1 menos r ao quadrado. Fecha, fecha. Tá? Então, o nosso valor do nosso t foi menos 0,44, né? Lembrando que quanto mais próximo de zero ali, né? No t, a distribuição, quando é zero, vai estar na região de não rejeição, né? O p-valor, o nosso p-valor que a gente calcula, né? Que a gente pode calcular, é a distribuição T bicaudal.bc, tá? Bicaudal. Daí a gente vai usar o valor absoluto, porque aqui está um valor negativo. Se o valor de T de vocês for positivo, não precisa colocar esse ABS, que é o valor absoluto, e o grau de liberdade, que aqui é 31. E daí deu o valor do nosso T. A gente lembra que se o nosso p-valor for maior ou igual a 0,05, então a gente não... o 0,05 é o nosso nível de significância, né? Significância. Então, a gente não rejeita H0. Se o nosso p-valor for menor que 0,05, ou o nosso nível de significância, então a gente rejeita H0. Essa é a nossa decisão no teste, né? Então, no nosso caso aqui, a gente foi maior, né? Esse valor é maior que o nosso nível de significância, então a gente não rejeita H0, e isso quer dizer que a correlação entre essas duas variáveis na população geral é igual a zero, não tem correlação, né? Como que a gente escreveria isso? Como que a gente poderia escrever isso para reportar os resultados, né? Então, na análise de dados, a gente poderia escrever: foi realizada uma análise de correlação de Pearson entre idade e a idade dos participantes, né? Participantes e atitude frente à estatística, né? E nos resultados, a gente pode colocar na seção dos resultados, né? A correlação entre idade e atitude frente à estatística foi investigada por meio do coeficiente de correlação de Pearson. Estamos repetindo, né? Não precisaria ter esse aqui, mas deixa eu só quebrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para ficar
mais fácil a gente olhar. Não foi encontrada correlação estatisticamente significativa entre as variáveis. Depois a gente coloca o R, o valor do R, coloca entre parênteses o grau de liberdade, que no caso aqui é 31, igual a menos 0,08. Né? Esse R aqui, a gente sempre, toda estatística a gente coloca em itálico, né? P igual a 0,66, tá? Então, ele também fica em itálico, tá? Então, esse aqui é um modo de reportar no trabalho, tá bem? Então, é isso aí.